Olá, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para dar continuidade à reflexão sobre a vida de José do Egito, que eu comecei no vídeo anterior, e hoje eu quero concluir com vocês sobre a história de José. Recapitulando, José tinha 11 irmãos e o pai de José, Jacó, sempre demonstrou amor maior por José, porque José era filho da mulher que ele amava e que demorou muito a ter filho porque ela era estéril. Então José foi um dos filhos mais novos, depois dele veio Benjamim, e foi no parto de Benjamim que a mãe de José faleceu. E Jacó sempre demonstrou um amor maior por José, e isso gerou inveja nos seus irmãos. E para completar, José ainda tinha sonhos e interpretava esses sonhos, e seus irmãos ficavam com raiva, porque no sonho de José, um dos sonhos, né, os feixes dos seus irmãos se curvava diante do feixe de José. E isso era interpretado que os irmãos dele iriam se curvar diante dele. E isso gerou muita raiva no coração dos seus irmãos. Certa ocasião, seus irmãos resolveram vender José, né, como escravo, e falou para o pai de José que encontrou a túnica dele ensanguentada. E aí Jacó acabou admitindo para si mesmo que o filho dele havia sido morto por alguma fera do campo. E porque encontrou a túnica suja de sangue, mas tudo foi armado pelos seus irmãos. José se tornou escravo, foi prisioneiro, mas acabou se tornando governador do Egito, porque ele interpretou o sonho de Potifar. E Potifar colocou ele como governador para poder administrar, né, a lavoura, a colheita, porque no sonho que José interpretou, haveria no Egito 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande fome. Então José foi escolhido para administrar essa situação. E José, tudo que José previu no sonho, aconteceu realmente. Houve no Egito 7 anos de muita fartura, onde José conseguiu armazenar os alimentos, né, em grande quantidades. Mas aí chegou os 7 anos de grande fome. E aconteceu que essa fome chegou também na terra dos irmãos de José, na terra de Jacó. E aí Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento e mandou que seus filhos fossem até o Egito comprar mantimentos, mas não deixou que Benjamim, o filho mais novo dele, irmão de José, fosse. Porque ele falou para os seus irmãos: eu já perdi José e eu não vou perder mais um filho. Então vá vocês, compre os mantimentos e traga para nós. E o interessante é que quando os irmãos de José chegaram, era José que estava à frente, né, distribuindo e vendendo os alimentos, porque ele coordenava tudo isso para que não faltasse para ninguém. E quando os irmãos de José chegaram naquele lugar, os irmãos de José se curvaram diante dele. Quando isso aconteceu, José os reconheceu e lembrou do sonho, onde os seus irmãos se curvavam diante dele. E José naquela hora sentiu uma angústia no coração, mas de alegria. Ele sentiu algo dentro dele. E a palavra do Senhor fala que ele se retirou e chorou. Ao reconhecer seus irmãos, ele retirou para um canto e chorou. Mas ao voltar, ele começou a perguntar sobre a família daqueles homens, começou a criar algumas histórias para poder descobrir mais sobre o que tinha acontecido com eles. E falou, até acusou eles de serem espiões, de estar ali para vigiar. Só que aí aqueles irmãos ficaram com medo e falaram: não, nós viemos aqui só comprar mantimentos. Aí perguntou: vocês têm mais irmãos? Ele falou: tem mais um irmão que ficou com meu pai. E José armou uma situação para que os irmãos buscassem Benjamim. E Rúben não queria deixar isso acontecer, até se prontificou a ficar prisioneiro, para que o irmão dele não viesse, porque sabia que Jacó ia sofrer muito se acontecesse alguma coisa com Benjamim. Mas acabou que os irmãos foram e trouxeram Benjamim diante de José. E quando José viu Benjamim, o coração de José novamente ficou agitado, porque ele amava seus irmãos. E aí ele
pediu para que todos se retirassem, inclusive armou uma situação para que Benjamim ficasse preso. Só que seus irmãos falaram: olha, nós não podemos deixar Benjamim preso porque o nosso pai vai morrer de desgosto, porque ele já perdeu um filho. E se ele perder Benjamim, ele vai morrer. E José, naquele momento, ele não se conteve mais. Ele falou para os seus irmãos: olha, eu sou José, seu irmão. Os irmãos de José ficaram muito assustados com aquela situação. Como José, aquele que a gente vendeu como escravo, mas José não deixou que eles se sentissem tão inseguros. E José abraçou, a palavra do Senhor fala que José abraçou um por um deles e chorou com cada um deles. Chorou, porque o amor que José sentia pelos seus irmãos era maior do que qualquer situação, de qualquer maldade que os seus irmãos puderam fazer por ele. E José perguntou pelo seu pai. E eles falaram: meu pai ainda vive, seu pai ainda vive, José, eu quero ver meu pai. E depois daquele momento, José se alegrou com seus irmãos e falou: traga meu pai, traga tudo que vocês têm, traga a família de vocês, vem morar aqui, porque aqui há fartura de alimento. E eles foram buscar Jacó. E quando eles falaram para Jacó que José vivia, Jacó se alegrou de uma forma tremenda, a ponto de dizer: agora eu posso, depois que eu ver José, eu posso morrer em paz. Porque ele achava muito que seu filho estava morto. E quando José reencontrou com seu pai, Jacó, houve uma grande comoção, uma grande emoção entre eles. E o interessante é imaginar o quanto que José sofreu, o quanto seus irmãos foram, que gerou aquela situação de sofrimento para José. Eles odiavam José, eles tinham inveja de José quando criança. Eles quiseram matar José, só que um dos seus irmãos não deixou, porque a intenção deles quando viram José era matar José. Quando José foi encontrar com eles, um dos seus irmãos não deixou. Eles venderam José como escravo, venderam um irmão como escravo. Só que Deus tinha um plano muito maior. José foi o escolhido para livrar aquele povo, para salvar uma grande nação de não perecerem de fome, porque José foi usado por sonhos, teve interpretação de sonhos por parte de Deus, para que aquela nação não perecesse. Ele era um instrumento essencial para aquela nação. E José não perdeu isso, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o propósito de Deus na vida dele, mesmo passando por todos os sofrimentos que ele passou. Ele não desistiu, ele manteve firme diante do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele foi acusado injustamente, ele ficou prisioneiro por muitos anos, mas quando ele teve a oportunidade, ele foi eleito governador de uma nação, administrador de uma nação. E através da vida de José, nações foram salvas. Nações que poderiam morrer de fome, não morreram, porque Deus usou José para trazer alimento para aquele povo, para administrar o alimento daquele povo, inclusive para os seus irmãos, que tanto o maltrataram. E continua ainda, né? Depois que eles se encontraram, foi toda a família de José morar ali. Só que Jacó, seu pai, chegou a falecer. Morreu. Quando Jacó morreu, os irmãos de José ficaram assustados, preocupados. Falaram assim: agora que meu pai se foi, que o nosso pai se foi, José vai querer vingar de nós. José vai querer nos matar, vai querer acabar com a gente, porque nós fizemos muito mal para ele. E os seus irmãos chegaram para José e falaram assim: olha, José, meu pai antes de morrer pediu para que você não faça mal a nós, que nos perdoe pelo mal que nós fizemos a ti. E a palavra que José lançou sobre a vida dos irmãos dele foi tremenda. José simplesmente disse assim: acaso estou eu no lugar de Deus para vingar? Não, eu não sou Deus. A vingança é do Senhor, é de Deus. Eu já perdoei vocês, porque eu sei
que Deus tinha um propósito na minha vida, Ele me usou do jeito que foi, toda a história que eu vivi foi para um projeto maior, foi para que eu chegasse aqui no Egito e fosse governador para salvar a nação. Deus tinha um propósito na vida de José e esse propósito não se perdeu, porque José manteve firme. Ele teve várias oportunidades de sair do foco, de sair do caminho, mas ele acreditava em Deus. Ele sabia que havia algo especial para ele. Havia algo especial para ele. E José nos ensina muito com relação ao perdão. Muito. Porque José tinha consciência, total consciência, de que não se paga o mal com o mal. Que toda justiça está nas mãos de Deus, não na nossa mão. Porque a nossa vontade, a nossa justiça própria, a nossa vontade de vingança, que é natural do ser humano, é natural. Mas isso não edifica ninguém. Nem quem é maltratado, nem quem é vingado, ninguém é edificado. Mas a justiça de Deus, ela traz edificação. Ela traz transformação. Ela traz transformação. E eu tenho certeza que os irmãos de José foram transformados pela atitude de José. Eles com certeza voltaram os seus caminhos para Deus. Com certeza eles entenderam que José era usado por Deus, era um instrumento de Deus, era amado por Deus. E houve perdão, houve reconciliação, houve renovação, houve transformação. Porque onde Deus age, tudo isso acontece. José se tornou de um escravo, um governador. Foi de um dia para o outro? Não. Foi um processo muito longo, muito longo. José tinha 17 anos quando foi vendido, ele se tornou governador com 30 anos. Passou-se muito tempo, mas ele manteve firme em Deus, no temor a Deus. Que nós possamos aprender isso, aprender um pouco com José, aprender a reconhecer que Deus age, mesmo que seja difícil, mesmo que seja a pior situação, porque imagina José sendo vendido como escravo, trabalhando como escravo, sendo preso, sendo acusado injustamente por uma mulher, sendo condenado à prisão injustamente, mas ele não desistiu. Ele não desistiu e ele amou seus irmãos, ele amou seu pai, ele amou toda a sua família. Em momento nenhum ele quis fazer mal para eles, nem se vingar, porque ele tinha Deus no coração dele. Que nós possamos também colocar Deus em nossos corações e pedir para que Deus nos dê isso. Fala assim, Deus, eu naturalmente eu não perdoaria. A minha natureza eu vingaria. Isso é natural nosso. Mas Deus pode mudar aqui dentro. E Ele pode gerar o perdão aqui dentro de você, mas você tem que querer. A decisão parte de você. Deus ele está para ajudar, mas a decisão é sua. Então decida perdoar, decida manter firme no propósito de Deus. Decida buscar a Deus dia a dia. Decida amar o seu próximo como a você mesmo. E decida amar a Deus acima de todas as coisas. Amar e perdoar é uma decisão que você pode tomar. Então, fique bem, fique com Deus.